Num laboratório estéril no Cairo, uma geneticista encara a tela de um computador, com as mãos trêmulas. A sequência de DNA que brilha diante dela não deveria existir. Não pode existir. Porque, se esses resultados forem precisos, então tudo que nos ensinaram sobre a mais bela rainha do Antigo Egito, a mulher cujo rosto cativou o mundo por mais de 3.000 anos, é baseado numa mentira. A mulher que chamamos de Nefertiti nunca deveria ter existido. Seu nome significa a Bela Chegou. Seu busto de calcário, descoberto em 1912, permanece o rosto mais reconhecido da antiguidade, uma visão de elegância régia congelada no tempo. Nefertiti governou ao lado do faraó Akhenaton durante um dos períodos mais revolucionários e controversos do Antigo Egito, a Era de Amarna, quando o monoteísmo substituiu brevemente milênios de tradição politeísta. Mas eis o que intriga os egiptólogos há mais de um século: quem era ela? De onde veio? Ao contrário de outras esposas reais cujas genealogias foram meticulosamente esculpidas nas paredes dos templos e nas câmaras dos túmulos, Nefertiti surge nos registros históricos como se tivesse se materializado do nada. Nenhum pai é mencionado. Nenhuma mãe é identificada. Nenhuma casa de infância é registrada. É como se a mulher mais poderosa do Egito, uma rainha que pode ter governado como faraó por direito próprio, tivesse nascido do nada. Ao longo das décadas, proliferaram dezenas de teorias. Seria ela uma princesa estrangeira, uma noiva diplomata enviada do reino de Mitanni para selar uma aliança? Seria filha de Ai, o vizir que mais tarde usurparia o trono? Ou poderia ter sido de origem plebeia, alçada ao poder por sua extraordinária beleza e inteligência? A resposta, como se descobriu, estava bem à vista de todos. Enterrada em um túmulo que conhecemos há mais de um século. Aguardando nos ossos de uma mulher identificada simplesmente como a dama mais jovem, uma múmia cuja identidade se perdeu no tempo, cujo rosto foi deliberadamente destruído na antiguidade e cujo DNA reescreveria tudo o que pensávamos entender sobre o poder, linhagem e os segredos obscuros no coração da família real egípcia. O Vale dos Reis revelou seus segredos a contragosto, tumba por tumba, ao longo de mais de 2 séculos de escavações. Mas, em 1898, o egiptólogo francês Victor Loret descobriu algo extraordinário em uma pequena e discreta câmara designada KV-35, a tumba de Amenófis II, um faraó guerreiro que estava morto há mais de 3.000 anos. Lá dentro, além do túmulo original, Loret descobriu um esconderijo secreto. 9 múmias, despojadas de seus sarcófagos originais e marcas de identificação, haviam sido transferidas às pressas para cá na antiguidade, provavelmente por sacerdotes que tentavam desesperadamente proteger os restos mortais da realeza de ladrões de túmulos. Entre elas, jaziam 3 corpos que se tornariam fundamentais para um dos maiores mistérios da egiptologia. 2 eram mulheres, encontradas lado a lado em uma pequena antecâmara. Uma era mais velha, com o braço esquerdo cruzado sobre o peito na pose real reservada a rainhas e faraós. A outra era mais jovem, com o crânio apresentando sinais de danos violentos e deliberados. Ambas estavam nuas, completamente desprovidas das elaboradas bandagens e amuletos que deveriam acompanhar a realeza na eternidade. E havia um terceiro corpo, um menino, também despido, também anônimo. Por mais de um século, essas múmias foram simplesmente catalogadas: a senhora mais velha, a senhora mais jovem e o menino. Sem inscrições, sem joias, sem nenhum dos elaborados aparatos funerários que tipicamente identificavam a realeza egípcia, eram fantasmas, personagens reais cujos próprios nomes haviam sido metodicamente apagados da história. Mas por quê? Por que alguém se daria ao trabalho de apagar a identidade da realeza egípcia? Em uma civilização que acreditava que o nome era essencial para a existência eterna de alguém, destruir a identidade de uma pessoa era a punição máxima. Era aniquilação espiritual. O século XX trouxe os raios-X, depois as tomografias computadorizadas, em seguida, análises forenses cada vez mais sofisticadas. Cada avanço tecnológico revelou novos detalhes, idades aproximadas das mortes, evidências de relações familiares por meio da morfologia craniana, pistas sobre saúde e dieta. A senhora anciã foi finalmente identificada por meio da análise capilar como a Rainha Ti, a poderosa avó de Tutancâmon e esposa de Amenófis III.
Mas a dama mais jovem permaneceu enigmática, seu crânio danificado mantendo seus segredos trancados atrás de ossos quebrados e tecido ressecado. Alguns pesquisadores teorizaram que ela poderia ser a própria Nefertiti. Outros sugeriram que poderia ser Kia, a segunda esposa de Akhenaton. Ou talvez fosse alguém completamente diferente, uma figura da realeza esquecida, cujo nome jamais sobreviveu em qualquer texto. Então, em 2010, tudo mudou. O Dr. Zahi Hawass e sua equipe de geneticistas publicaram os resultados do estudo de DNA mais abrangente já realizado sobre a realeza do Antigo Egito. Utilizando técnicas de extração de ponta e múltiplos protocolos de verificação, eles analisaram o material genético de 11 múmias, incluindo a da dama jovem, construindo árvores genealógicas que remontam a 5 gerações da 18ª dinastia. Os resultados foram explosivos. A dama jovem não estava apenas ligada à família real. Ela estava no seu centro. O DNA provou, sem qualquer dúvida científica razoável, que ela era irmã de Akhenaton e mãe de Tutancâmon. As implicações causaram um grande impacto na comunidade egiptológica. Se a dama jovem era mãe de Tutancâmon e irmã de Akhenaton por parte de pai e mãe, então Tutancâmon teria nascido de uma união incestuosa entre irmãos. Mas as revelações não pararam por aí. Porque se a dama jovem era irmã de Akhenaton, esposa real e mãe de seu herdeiro, então tudo o que pensávamos saber sobre o papel de Nefertiti na família estava repentinamente e catastroficamente errado. Vamos entender exatamente o que o DNA revelou, porque os detalhes aqui são cruciais e perturbadores. A análise genética moderna de restos mortais antigos é um processo meticuloso e repleto de riscos de contaminação. O DNA antigo se degrada com o tempo, fragmentando-se em pedaços cada vez menores até que a extração se torne praticamente impossível. O clima do Egito, apesar de sua aridez, submete os restos mortais a flutuações de temperatura que aceleram a degradação. Some-se a isso 3.000 anos de manuseio por sacerdotes, saqueadores de túmulos, arqueólogos, curadores de museus e turistas, e temos um verdadeiro pesadelo forense. A equipe de pesquisa sabia que o ceticismo seria intenso. Por isso, empregou verificação redundante, múltiplas amostras de ossos diferentes, laboratórios distintos realizando análises independentes, marcadores de autenticação para detectar contaminação e modelos estatísticos para validar as relações. Eles extraíram material genético do fêmur e do úmero da jovem, analisando tanto o DNA mitocondrial, que passa inalterado da mãe para o filho, quanto o DNA nuclear, que requer contribuições de ambos os pais. Os testes foram realizados diversas vezes. Os resultados foram consistentes. A jovem senhora compartilhava ambos os pais com Amenhotep III e a rainha Ti. Ela era a filha deles. Isso a tornava irmã de Akhenaton por parte de pai e mãe. Não uma meia-irmã nascida de uma esposa secundária. Nem uma prima. Irmãs por parte de pai e mãe, compartilhando a mesma ascendência. A conexão seguinte foi ainda mais definitiva. A dama jovem era a mãe biológica da múmia encontrada na tumba KV62, o famoso rei menino Tutancâmon. Os marcadores genéticos eram inconfundíveis. E o pai de Tutancâmon? O DNA confirmou o que muitos já suspeitavam, o próprio Akhenaton. Pense no que isso significa. Um irmão e uma irmã, ambos filhos de Amenhotep III e Ti, tiveram um herdeiro juntos. Não se tratava de um casamento político distante entre primos de segundo grau, algo bastante comum em famílias reais. Era incesto entre irmãos. Mas é aqui que a história toma um rumo ainda mais sombrio. A equipe também analisou os restos mortais de Tutancâmon com detalhes sem precedentes. Encontraram evidências genéticas de múltiplas doenças congênitas, a doença de cólera afetando seu pé, causando necrose óssea, malformações na coluna vertebral, uma sobremordida consistente com consanguinidade intergeracional. Tomografias computadorizadas revelaram uma fenda palatina que havia sido ocultada pelo processo de mumificação. Essas não eram doenças aleatórias. Eram o preço da endogamia extrema, sinais de alerta genéticos que se acumulam quando a árvore genealógica não se ramifica, quando os mesmos alelos se combinam geração após geração, concentrando distúrbios recessivos até que se tornem características dominantes. E a própria dama mais jovem?
A análise forense revelou que ela morreu violentamente. Os danos em seu rosto não foram causados, exceto que, e isto é crucial, na verdade não temos os restos mortais de Nefertiti. Apesar de mais de um século de buscas, apesar de dezenas de teorias sobre qual múmia poderia ser a dela, nunca identificamos definitivamente o corpo de Nefertiti. Alguns pesquisadores acreditam que ela poderia ser a própria múmia conhecida como a Dama Jovem, que as conclusões do estudo de DNA estavam erradas ou foram mal interpretadas. Mas essa teoria já foi completamente refutada. A idade da Dama Jovem na época de sua morte, a morfologia de seu crânio e os dados genéticos confirmam que ela era irmã de Akhenaton por parte de pai e mãe, e não sua esposa fora da família. Outras teorias situam Nefertiti na tumba KV-21, onde duas múmias femininas não identificadas apresentam indícios de práticas funerárias reais. Mas, sem confirmação genética definitiva, essas teorias permanecem especulações. Portanto, quando falamos em analisar o DNA da mãe de Nefertiti, na verdade estamos falando de algo mais sutil e profundo. Estamos analisando o panorama genético de toda a família real para entender onde Nefertiti se encaixa, ou não, nesse contexto. Eis o que o DNA nos revela: Nefertiti não pertencia geneticamente à família real imediata. Ela não era filha de Amenófis III e Ti. Ela não era irmã de Akhenaton. Seus filhos, as 6 princesas, apresentam marcadores genéticos consistentes com um dos pais, Akhenaton, da linhagem real e um dos pais de fora dela. Esta é a revelação que muda tudo. Porque significa que a rainha mais célebre da história egípcia, a mulher cujo rosto se tornou sinônimo do próprio Egito Antigo, não era da realeza egípcia por nascimento. Ela era uma forasteira que ascendeu a um poder sem precedentes por meio do casamento, da perspicácia política e da pura força de sua personalidade. Ela provavelmente era estrangeira. Possivelmente Mitanni. Talvez filha do rei Tushratta, enviada ao Egito ainda jovem para selar uma aliança diplomática, criada na corte egípcia, instruída nos costumes egípcios e, por fim, casada com um faraó que mudaria o mundo de cabeça para baixo. Sua mãe não estava no Vale dos Reis. Sua mãe não foi mumificada com honras reais. O túmulo de sua mãe, se é que existe, fica em algum lugar no território de Mitanni, na atual Síria, a 3.000 anos de história e convulsões culturais de distância do busto de calcário que tornaria sua filha imortal. Por isso, a ascendência de Nefertiti nunca foi registrada nas inscrições egípcias. Não porque fosse escandalosa ou secreta, mas porque era diplomaticamente irrelevante. O que importava não era a sua origem, mas sim o que ela se tornou, a parceira perfeita para um faraó revolucionário, o símbolo visível da nova ordem, a rainha que ajudaria seu marido a romper com 3.000 anos de tradição. E quando essa revolução fracassou, quando Akhenaton morreu, quando os sacerdotes de Amon-Ra recuperaram o poder, quando Tutankhamon restaurou os antigos deuses, as origens estrangeiras de Nefertiti provavelmente contribuíram para a destruição sistemática do legado de Akhenaton. Ela poderia ser descartada como uma influência corruptora, uma rainha estrangeira que desviou um faraó do caminho certo, um bode expiatório conveniente para o desastre do período de Amarna. Mas o DNA conta uma história diferente. Revela que, enquanto a dama mais jovem sofreu o apagamento definitivo, assassinada, desfigurada, despojada de sua identidade, Nefertiti sobreviveu nos registros históricos justamente por nunca ter representado a ameaça biológica à pureza divina que os herdeiros concebidos por incesto representavam. Ela era politicamente importante, mas geneticamente irrelevante para a crise de sucessão que dilacerou a dinastia. Vamos dar um passo atrás e considerar o que essa revelação significa para nossa compreensão do Antigo Egito. Em primeiro lugar, isso altera fundamentalmente nossa percepção do poder de Nefertiti. Ela não era apenas um rosto bonito ou uma parceira religiosa de um faraó radical. Ela era uma princesa estrangeira que ascendeu para se tornar uma das mulheres mais poderosas do mundo antigo, possivelmente governando como um faraó, apesar de não ter sangue real egípcio. Seu sucesso foi construído sobre inteligência, habilidade política e carisma pessoal, não sobre direito de nascimento. Em uma civilização obcecada por linhagem sanguínea e descendência divina, ela criou sua própria legitimidade através da pura força de vontade. Em segundo lugar, revela o terrível custo da ideologia egípcia da realeza divina.
O incesto sistemático praticado pela família real não era apenas uma curiosidade cultural ou uma estratégia política. Era uma catástrofe genética silenciosa que, em última análise, contribuiu para o colapso da dinastia. As limitações físicas de Tutancâmon, sua incapacidade de gerar herdeiros saudáveis, as filhas natimortas em seu túmulo, essas não foram tragédias aleatórias. Foram as consequências inevitáveis de gerações e gerações de consanguinidade. O DNA fala claramente, a linhagem divina estava se autodestruindo. Em terceiro lugar, explica o apagamento cruel de certas figuras da realeza, enquanto outras eram celebradas. A morte violenta da dama jovem e seu apagamento sistemático da história fazem sentido agora. Ela era a prova do segredo mais obscuro da família, que a pureza divina da realeza exigia incesto entre irmãos, e que esse incesto produzia crianças defeituosas e moribundas. Nefertiti, por outro lado, podia ser celebrada, ou pelo menos não destruída ativamente, porque representava algo diferente. Ela era a face aceitável do poder, a aliança estrangeira que se concretizou, a rainha que se tornou uma deusa por mérito próprio, e não por nascimento. Em quarto lugar, isso nos obriga a reconsiderar todo o período de Amarna. A revolução religiosa de Akhenaton foi analisada sob inúmeras perspectivas, teológica, política, artística, psicológica. Mas raramente a consideramos como o ato desesperado de uma dinastia geneticamente comprometida, tentando remodelar a própria realidade. E se o culto monoteísta a Aton não fosse primordialmente uma questão de convicção religiosa? E se também se tratasse de criar uma nova estrutura teológica capaz de justificar padrões de sucessão não tradicionais? Se Aton fosse o único Deus verdadeiro, e o faraó o único representante de Aton na Terra, então talvez as regras usuais sobre linhagem sanguínea e descendência divina pudessem ser reescritas. A revolução de Akhenaton fracassou. Em uma geração, tudo o que ele construiu foi desmantelado. Os templos reabriram. Os sacerdócios retornaram. Os antigos deuses retomaram seus tronos. E o jovem rei Tutancâmon, fruto de incesto entre irmãos e casado com sua meia-irmã, morreu jovem e sem herdeiros, pondo fim à 18ª dinastia em meio ao caos. Mas a imagem de Nefertiti sobreviveu. Aquele belo busto de calcário, escondido na oficina de um escultor em Amarna e preservado por 33 séculos, emergiu no mundo moderno para se tornar o rosto mais reconhecível do Antigo Egito. Talvez haja uma espécie de justiça nisso. A rainha forasteira, a princesa estrangeira que ascendeu a um poder sem precedentes, sobreviveu à dinastia que tentou manter seu sangue puro. Enquanto o nome da dama mais jovem foi apagado, enquanto os monumentos de Akhenaton foram destruídos, enquanto o túmulo de Tutancâmon foi selado e esquecido, o rosto de Nefertiti tornou-se eterno. O DNA não se limitou a identificar ossos e reconstruir árvores genealógicas. Revelou a terrível tensão no âmago da maior dinastia do Antigo Egito, entre a imagem pública e a realidade privada, entre a ideologia divina e as consequências genéticas, entre as rainhas que celebramos e as rainhas que esquecemos. Apesar de tudo que o DNA revelou, ainda existem mistérios. Ainda não encontramos o corpo de Nefertiti. Apesar das tecnologias de escaneamento mais avançadas, de décadas de buscas e de teorias que a colocam em vários túmulos no Vale dos Reis, seus restos mortais permanecem não identificados. Alguns pesquisadores acreditam que seu túmulo foi destruído na antiguidade, seja pelos inimigos de Akhenaton durante a contra-revolução religiosa, seja por faraós subsequentes que tentaram apagar todos os vestígios da heresia de Amarna. Outros ainda nutrem a esperança de que ela esteja à espera de ser descoberta, talvez em uma câmara oculta atrás da tumba de Tutancâmon, uma teoria que ganhou força em 2015, quando varreduras de radar sugeriram a possível existência de outras câmaras. Essas câmaras, se existirem, permanecem seladas e seu conteúdo desconhecido. Também não sabemos o nome da dama jovem. Apesar de seu papel crucial na dinastia, apesar de ser a mãe de Tutancâmon, sua identidade foi tão completamente apagada que nenhuma inscrição, nenhum selo, nenhum texto sobreviveu para nos dizer como ela era chamada. Alguns egiptólogos especulam que ela poderia ter se chamado Nebeta ou Sitamun, mas essas são apenas conjecturas. Sem evidências definitivas, ela permanece a dama jovem, uma designação forense para uma mulher que merecia muito mais. As circunstâncias de sua morte permanecem obscuras.
Quem desferiu o golpe que desfigurou seu rosto? Foi um assassinato durante um golpe palaciano? Uma execução ordenada por inimigos políticos?